Bom dia, dona Viviane. Para ser sincera, parecia que a senhora tinha entrado dentro de mim e revelasse tudo o que está em mim. Todos os problemas que a senhora falou fizeram uma pintura minha. No que toca a ser insegura, revelar dificuldades em resolver as atitudes que me envergonharam, em afastar familiares, amigos e pessoas novas de mim. São estes também os problemas do qual eu fujo, porque de uma maneira ou de outra é difícil para mim ser comunicativa. Na minha cabeça, o tempo resolverá. Na minha cabeça, diz, não há nada para resolver concretamente, apenas seguir em frente. Mas não tenho seguido em frente, e as outras pessoas também não. Com certeza, necessito ser melhor amiga para mim. Obrigado e que Deus abençoe. Bom, eu quero frisar aqui que o problema de você não saber comunicar com as pessoas é também um problema que você não tem conseguido superar para si mesmo. Como assim? Quando você não consegue falar com as outras pessoas, você também não consegue se comunicar consigo mesmo. E como é que a gente comunica com a gente mesmo? A gente comunica quando a gente fala conosco. A gente vai falar brevemente, daqui um pouquinho, vamos falar em detalhes hoje sobre a mensagem da minha amiga. Mas eu quero falar com você que tem muita dificuldade em conversar com outras pessoas, dialogar. Com certeza, também é porque existem as barreiras, por exemplo, se você está conhecendo a pessoa pela primeira vez, ou às vezes você está entrando num emprego onde tem várias pessoas que já se conhecem, ou na escola onde as pessoas já se conhecem. Isso já aconteceu comigo. E eu tive vários problemas por falta de ser comunicativa, até mesmo comigo mesmo. Por isso que eu falo com você que a comunicação não é o fato de você não saber falar com as outras pessoas, é porque você não fala com você. Porque você não fala com você, você não consegue ser comunicativa com os demais. A gente é o que a gente supera. Se a gente não consegue superar algo, é porque está dentro da gente um problema ali. E a gente vai descobrir aqui, pelo áudio da minha amiga, você vai ter todas as semanas passinhos pequenininhos. Vai ser uma revolução para você. Você vai encontrar fraquezas, você vai encontrar dores por aí. Mas não será o fim. Será uma oportunidade de você resolver. Claro que para você resolver, você vai ter que ser humilde. Você vai ter que obedecer. Você vai ter que seguir as instruções que vamos dar aqui, tá bom? Nós temos aqui um outro comentário. Eu vou ler aqui. Olá, Vivi. Amei o áudio de hoje. Já fiz minha tarefa de escrever sobre a minha infância. E toda semana estarei aqui para aprender a resolver a mim mesma. Escrevi aqui os problemas que fujo e os motivos. Aliás, não vejo como problemas, mas situações que acontecem que tenho sempre a mesma atitude. Tenho sempre as mesmas reações. Vamos lá, que a lista é grande. Fujo de falar em público. Nunca quero estar em frente de nada, seja do que for. Exemplos. Se for no trabalho, não gosto e não quero estar à frente de nada. Não gosto de mandar em ninguém. Não gosto de chamar a atenção de alguém quando esta faz algo errado. Até chama atenção, mas não gosto. Gosto de trabalhar sozinha, pois sei que quanto mais pessoas há, mais problemas será. Cada um pensa de uma forma e cada um quer fazer do seu jeito, e isso me aborrece. Por isso, tenho esse pensamento que é sempre melhor fazer as coisas sozinha. Assim sei o que tenho que fazer e não me chateio e não tenho problemas. Por hoje é tudo e aguardo o próximo áudio. Um ótimo dia para a senhora. Você vê que
realmente o mesmo fator que acontece com você. Então, para você não encarar, que é uma vergonha encarar nossos problemas, é uma vergonha para o orgulho. O orgulho se sente ferido, porque fica sem graça, todo mundo vê que você fica sem graça, que você não sabe fazer a coisa bem feita, que você não tem experiências daquilo, você passa vergonha. E o orgulho odeia vergonha. Para ele tem que fugir disso. Então, se ele tem que camuflar uma maneira que sabe, faz, mas não quer resolver. Na realidade, ele quer fugir. E é o que você faz. Você foge de enfrentar os problemas. Por quê? Porque você não está confrontando o seu orgulho, você não está trabalhando em si. Bom, sobre mais isso nós vamos falar aqui na mensagem da minha amiga. Então, chegamos ao momento em que vamos falar diretamente sobre essa questão. A questão de que você tem que ser comunicativa para si mesmo. Você tem que comunicar. Como é que eu vou comunicar comigo? Eu nem sei quem eu sou. Normalmente, quando você é jovem, especialmente as novinhas, e aí é que não sabe mesmo. Mas você pode amadurecer muito se você fazer tal qual eu estou lhe instruindo. Hoje, nós vamos falar que o descobrir, nós estamos ainda falando sobre descobrir. Lembra que a minha amiga tem que descobrir ela. Então, que é a comunicação. Você tem que perguntar. Você tem que questionar a si mesmo. Você tem que perguntar por que eu faço isso. Bom, eu pedi para que vocês comprassem um caderno, para que vocês escrevessem a sua infância. Se você for obediente, você o fez. E você, ao escrever, foi, de repente, até lembrando de coisas que já estavam lá no fundo do baú, já nem mencionava mais para ninguém. Porque já passou tantos anos, né? E por que eu vou lembrar isso? Já passou, não tem nada a ver. Mas, como você está se descobrindo, você vai ver que você guarda coisas do passado. E lhe trava você. Por causa de coisas que lhe feriram, que lhe machucou. Então você acaba usando uma maneira de fugir desse problema, até esquecendo, não mencionando mais e disfarçando com outras novidades ou trabalho, com outras coisas que você está vivenciando. E é assim que a gente começa a fugir dos problemas e a gente não resolve. Mas o problema está lá. Como a Laura menciona aqui, que ela vive esse drama sempre, acontece, mesmos problemas. Então, você tem que perguntar para si, por que eu sou assim? Quando você olha para o seu presente, lembra na semana passada, como que é agora? Lembra? Se você investiu bastante no passado, escreveu toda a sua história, daquilo que lhe marcou mais, e depois, agora, você pergunta para si, e que pergunta eu posso fazer para mim? Você vê que eu fiz uma pergunta, por que você foge? Você vai escrever aqui, lembra? Vocês começaram a escrever. Você vê que para você resolver um problema, tem que usar a cabeça. A pergunta faz você usar a cabeça, que é a fé inteligente que você já ouviu falar através das mensagens amigas do Bispo Macedo. Ele sempre fala da fé inteligente. Eu aprendi dessa fé inteligente. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar dessa fé inteligente foi algo que ele escreveu para mim. Ele mandou para mim parte do livro da Voz da Fé, e eu guardei aquela mensagem com todo carinho, porque aquilo ali foi uma descoberta para mim. E a fé inteligente, quando você questiona a si próprio, não vai ser fácil,
Porque aquela ilusão, aquilo que você fugia, normalmente não vai ficar mais escondidinho na escuridão, vai ser exposto na luz. E quando você vê essa exposição na luz, você vai ver a feiura, a gravidade, a fraqueza, você vai ver dores, você que normalmente colocava a culpa em outras pessoas, você vai reparar que a culpa não tem a ver apenas, você não é apenas a vítima, mas você também trouxe isso para o dia a dia. Hoje você é a pessoa que você é pelo que você tem guardado e o que você aceitou conviver com isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você se descobrir é você perguntar. E perguntar por quê? Por que que eu não consigo falar com as pessoas? Quando você está interessado a resolver o seu problema, você faz essa questão, você pergunta, por quê? Por que que eu sou assim? E quando eu fiz a pergunta para mim, por que eu sou assim? Por que que eu ajo assim? Eu tinha essa dificuldade de ser comunicativa. Eu tive problema na fala na minha infância. E quem tinha que falar as coisas para os meus pais era minha irmã. E quando eu chegava na escola, ninguém me entendia, porque eu tinha o meu idioma. Eu sabia que eu tinha o meu idioma. Eu tinha o meu próprio idioma e a minha irmã me entendia, então eu achava que todo mundo tinha que me entender. E se meus pais não estavam entendendo, não entendia aquilo. Eu ficava nervosa, fazia pirraça no chão, porque eu não queria entender. Eu não entendia por que que meus pais não me entendem. E às vezes acontece a mesma coisa. Você não é essa criança como a Viviane foi. Você não faz pirraça na frente de ninguém. Mas dentro de você, você faz essa pirraça. Você fica indignada, você xinga, você fala alto, você é ignorante, você é ríspida, você é grossa, ou você é cara emburrada, você não comunica com ninguém, você se fecha, se isola, você vive o seu mundo, você acaba porque você não expõe, você não procura resolver a si próprio. Você está querendo resolver, descobrir por que as pessoas não entendem você. Quando você tem que se entender, né? Então você tem que perguntar por quê? Por quê? Você pode fazer uma pergunta por quê até 5 vezes. Eu não sei se você já leu o livro Casamento Blindado. É muito importante você ler. Ah, mas eu já tô bem no meu casamento. Ah, eu não quero falar da vida sentimental, porque também eu fujo dessa vida sentimental. E se eu ler o livro eu vou ficar oprimida. Mas tá aí o problema. O problema está dentro de você. Você vai mudar de país, mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de relacionamentos. Mas o problema vai existir dentro de você. Você ainda vai continuar amarga, você ainda vai continuar zangada. Quer ver uma mulher zangada? Normalmente é aquela que já é uma senhora e que não casou. Fica zangada, aborrecida, tudo é motivo de ficar invocada. Normalmente porque ela foge de resolver o problema. Por quê? Ela fica envergonhada porque ela não achou alguém. Às vezes até tem inveja daquela que encontrou alguém. E aí, por exemplo, a minha amiga tem e eu não sou casada, então eu fico zangada com a minha amiga e daí o problema ainda continua. Você tá pensando que é amiga e a amiga não tá entendendo nada. Poxa, eu sou tão boa pra você, tô aqui, faço companhia, te ajudo. E não sei por que você às vezes fica ignorante do nada. Um problema que tá dentro de você. Então, minha amiga, você tem que fazer essa pergunta. Por quê? Por que eu sou assim? Eu já citei aqui exemplos, problemas, citamos aqui comentários e é importante então você escrever nesse caderno. Você vai escrever nesse caderno por que eu sou assim. Mas eu não sei, Viviane, nem eu sei. Então, você tem uma semana, você tem um mês, esteja lá no seu caderno. Por quê? Eu tenho que fazer essa pergunta por quê? Todas as vezes que eu tiver um problema,
eu tenho que fazer essa pergunta: por que eu tô com esse problema? Por que eu tô com um problema de uma coisa nova? Por que eu tô com problema de entrar nesse novo emprego? Por que o medo? Por que eu tenho isso? Por que aquilo? Vai fazer você perguntar a si e até mesmo você fazer isso com Deus. Deus, eu quero que o Senhor me revela. Porque se eu não tenho a resposta, se eu não sei, se eu nunca fiz essa pergunta para mim, como é que eu vou descobrir de uma hora para outra? Porque realmente, minha amiga, eu não descobri de uma hora para outra. Aliás, eu lembro que quando eu fiz essa pergunta para descobrir certos problemas que eu encontrava a meu respeito, limitações, eu falei assim: vamos ver quando eu chegar nesse tal lugar. Como que eu vou reagir? Então, o porquê também faz você vigiar. É um outro ponto sobre a descoberta. Como é que eu vou descobrir quem eu sou se eu não estou atenta a mim mesma? Me diga para mim. Às vezes é mais fácil as pessoas falarem de si do que você reparar a si próprio. Olha, você tem que ser mais comunicativa, você tem que ser mais educada, normalmente alguém fala com você, mas você não repara a si, você repara o outro também. Então, você tem que vigiar. Como é que eu vou vigiar? Você tem que reparar. Você tem que reparar suas atitudes diante dos demais. Como é que você é diante das pessoas? Quando você precisa de algo, quando você tem alguma dificuldade, como é que você é, né? Nas suas atitudes. O que as pessoas... Anota aí, por favor, para você escrever no seu caderno. O que as pessoas dizem a seu respeito? Normalmente, é o que muitos falam assim: falam isso, mas eu não dou crédito. Eu sei por que você não dá crédito, minha amiga. Olha, você quer mesmo uma amiga? Você vai levar essa amiga que fala mesmo a verdade para você, e eu não vou calar minha boca. Mas sabe por que você foge da pessoa que fala esse comentário? Eu sei por quê. Porque na realidade, no fundo, você já é uma pessoa muito insegura. E quando vem uma pessoa para fazer comentário de que você ainda tá de forma negativa, é acrescentar na sua insegurança. Então, você falar assim: pelo amor de Deus, já não aguento mais tantos problemas. Ela ainda vem e fala mais problema para mim? Eu já não aguento nem os meus conflitos, que nem sei o que é. Eu só sei que eu tenho algum conflito, mas eu não sei como resolvê-los. E mais você vai trazer mais à baila, mais um? Ai, não, você tá me pesando. Então ela foge. Então ela evita aquela pessoa. Ela fala que aquela pessoa tá olhando com maus olhos, ou aquela pessoa tá de cri-cri com ela, né? Criando problema para ela. Por isso que ela foge. Mas quando você está em vigia, quando você é vigilante, quando você aprende que é parte de uma pergunta, eu faço uma pergunta: por que eu sou assim? E eu reparo quem eu sou, isso é os fatos. Quais são os fatos que eu apresento para que essa pessoa fale de mim? Os fatos, eu tenho que avaliar os fatos que eu apresento, porque ela fala de fatos que eu estou apresentando, realmente. Então, o que as pessoas dizem a seu respeito, o que sente quando está com os demais ou sozinha. Você está num grupo de pessoas, como é que você se sente? Você se sente excluída? Você se sente menor? Você se sente insegura? Você se sente inferior? Você se sente... quem sou eu para estar aqui no meio, né? Como é que você é? Responde essas perguntas no seu caderno. O que pensa diante do problema? Ou quando não está em problema? O que você costuma pensar quando você tem problema? Ou quando você não tem problema? Você num dia normal, tá tudo bem com você? O que você costuma pensar? Os seus pensamentos, nós vamos citar aqui, que eles vão falar do seu objetivo também, dos seus sonhos, ou do que você cultiva. Seus pensamentos vão falar do que você cultiva. De repente, uma atitude de uma pessoa, de um passado,
de um péssimo comportamento e você fica lá criticando e falando com você mesmo, né? O que você costuma pensar? O que sonha e o que faz para o seu sonho? Normalmente, você sonha com muita coisa, você sonha se casar, você sonha fazer a obra, você sonha um monte de coisa. Mas e o que você faz para os seus sonhos? Isso também vai revelar quem você é. Porque sonhar não implica fazer nenhum sacrifício. Mas olhar os fatos daquilo que você sonha vai revelar que tipo de fé que você está revelando, não é? O que fala e o que promete. Normalmente você fala que vai fazer uma coisa e o que você cumpre? O que faz diante daquilo que fala e promete, né? Você fala uma coisa e promete. Tudo isso são formas de você aprender a vigiar. Então, você tem problema com seu familiar, você tem problema no trabalho. Então, é hora, não é só diante dos problemas não, qualquer hora. Fica de olho em quem? Você. Você é o centro de quem você precisa resolver. Não adianta você querer criticar todo mundo. Quem estiver ao seu lado e estiver com comportamento errado, não cabe a você resolver o problema dela, porque nem você resolveu o seu. Então vamos resolver o seu. Bom, ficamos por aqui e foi muito gostoso estarmos juntos. É uma pena que eu falei muito, mas eu tenho certeza que foi bom e proveitoso para você. E você vai conhecer. Quando eu me identifico do assunto, eu falo muito. Quando eu não me identifico, eu fico caladinha também. Um grande abraço para vocês.